Porque a sua história é importante. Não só para você, mas para as pessoas. Esses dias eu contei no evento da fundação e vou contar para vocês também. A minha mãe, uma menina, filha de pais separados. Meus avós se separaram na década de 50. A pedido da minha avó, a minha avó separou. Uma moça de 19 anos, com 3 filhos. O meu avô tinha mais de 50 anos. Esses casamentos, antigamente, mais ou menos arranjados. O casamento não tinha a possibilidade de continuar. A minha avó, então, decide separar para não morrer. E penso que era uma mulher, na década de 50, pedindo divórcio. Pensa nisso. Pensa no estigma que a minha avó carregou quando se separou. O meu avô ficou com o filho mais velho. A minha avó ficou então com a minha mãe, de 2 aninhos de idade, e com a minha tia, que tinha mais ou menos 6 meses de idade. 2 meninas para criar sozinha. Moravam em Maringá. Vendo aquela condição, minha avó separa. A parte rica da família era do meu avô. Queria ter pelo menos o sobrenome daquele homem rico. Não tem. E aí, minha avó então decide voltar para o vilarejo, de onde ela era originalmente, em Minas, para lá deixar a minha mãe. Porque ela percebeu que ela não daria conta de cuidar de 2 crianças e ainda procurar emprego. Uma moça de 19 anos separada com 2 bebês no colo. Minha avó então vai até a casa da minha bisavó, senta a minha mãe num banquinho na sala e diz assim para minha mãe: Betinha, eu vou à cozinha buscar uma boneca para você, fica aí sentada que eu já trago. E você já sabe o que a minha avó fez. Saiu pela porta dos fundos para nunca mais voltar. A minha tia-avó, que viu toda a cena, disse que a minha mãe ficou ali sentada por um bom tempo, esperando a mãe voltar. E quando percebeu que a minha avó não voltava, ela levantou e foi até a cozinha. Chegou na cozinha, não achou a minha avó, ela saiu pela porta dos fundos, entrou pela porta da frente e ficou fazendo isso por muito tempo, procurando a mãe. E quando percebeu que de fato não tinha mais mãe, a minha mãe parou de falar. Tamanho foi o trauma, porque em pouco tempo ela perdeu tudo da vida. Ela perdeu pai, irmãos, mãe, a casa que ela morava, as pessoas que ela conhecia. Foi colocada num contexto totalmente novo e hostil para ela. Hostil no sentido de não ter a família perto. A minha mãe para de falar, se transforma, ela recebe um apelido na vila que era Mudinha, porque ela não falava. E todo mundo achava que de fato ela tinha ficado muda por algum problema. A minha mãe volta a falar aos 7 anos de idade. Também cresceu com estigma. Mulheres separadas na época eram chamadas de tomadeiras de marido dos outros. E a minha mãe, como era filha de uma tomadeira de marido dos outros, tomadeira de marido dos outros, tomadeira de marido será. Então nenhuma moça podia chegar perto da minha mãe, ela não tinha muitas amigas. As mães, os pais, jamais queriam a minha mãe namorando com os filhos. Jamais. E a minha mãe cresceu se perguntando: por que que Deus a abandonou? Por que que ela não era amada por esse Deus que ela conhecia? Que ela rezava tanto para esse Deus, e por que ela havia sido abandonada? O tempo passou, minha mãe casou, teve 6 filhos. Aos 25 anos, minha mãe já tinha 6 filhos. E eu já estava próxima a casar, pertinho do nosso casamento. Eu fiz uma pergunta para minha mãe. E eu disse assim: mãe, a senhora tem uma vida tão desafiadora, teve uma infância tão difícil, mas tão difícil que você nem imagina como foi. Eu falei assim: como que a senhora se transformou nessa mulher? Eu falei assim: a senhora não teve mãe, não teve pai, cresceu marginalizada. E como que hoje a senhora é essa mulher amável que a senhora é? Como que a senhora cuida de todo mundo? Tem uma sensibilidade com a dor do outro. Como a senhora faz tudo de uma forma tão discreta que as pessoas nem sabem que a senhora ajuda tanta gente. E ainda perguntei para ela assim: como que a senhora conseguiu se tornar na mãe que a senhora é? A senhora é o equilíbrio em pessoa. Minha mãe era o equilíbrio. Eu não lembro de nenhuma vez a minha mãe ter gritado conosco.
Nenhuma vez. E ela educava, viu? Eu falei assim, como a senhora se tornou a melhor mãe do mundo, sendo que a senhora não teve mãe? E a minha mãe me respondeu assim, eu sou a pessoa mais indicada no mundo para ser a melhor mãe do mundo, porque eu sei o quanto uma mãe faz falta. Eu sou a pessoa mais indicada para acolher as pessoas, porque eu sei o quão difícil é ser rejeitada. Então, se tem alguém que tem condições de fazer isso, sou eu, porque eu sei o quanto tudo isso faz falta. Ela disse assim, eu não tenho dúvidas que você vai ser uma boa mãe e tal, mas ela falou assim, você vai ter mais dificuldade do que eu. E olha a ideia que a gente tem, né? Você teve uma mãe maravilhosa, então você vai ter a melhor condição para ser uma boa mãe. Sem dúvida que isso facilita. Mas ela falou assim, mas você não sabe o quanto uma mãe faz falta. Você não sabe o quanto que é gostoso acordar e escutar a sua mãe falar assim, bom dia, filha, você dormiu bem? Eu faço isso todos os dias, porque foi algo que eu ansiei por toda a vida. Escutar a minha mãe falando comigo. A minha mãe me vê crescer, minha mãe pentear o meu cabelo. Eu não tive isso. Então eu sou a pessoa mais indicada no mundo para dar isso para as pessoas. Você entende o que eu quero falar? A sua dor é o seu maior ministério. Escutei isso de uma amiga. A sua dor é o seu maior ministério, porque o que você enfrenta, só você pode ajudar a outra pessoa que passa pela mesma dor com a mesma intensidade e verdade, porque eu não vou saber fazer isso talvez.